Olá, meus queridos alunos e amantes da história. Hoje temos uma aula muito importante pela frente. A formação das monarquias nacionais europeias, o início do Estado absolutista. Então, bora comigo! Bem, agora um outro plus turbo. A famosa Guerra dos 100 Anos, que já expliquei na aula da Baixa Idade Média. Reveja a aula que isso é importante. Mas vamos falar de novo, lógico, tamo junto. Turma, bem, a Guerra dos 100 Anos ela foi de 1337 a 1453. E é ela que irá consolidar o Estado Nacional francês. Bem, para começar, galerinha, a Guerra dos 100 Anos, França versus Inglaterra, durou 116 anos. 1337 a 1453. Eu gosto de explicar essa guerra através de dois fatores, um fator político e um fator econômico. O fator político é o que o rei francês, o Carlos IV, ele morre sem deixar herdeiros. Parente mais próximo, Eduardo III da Inglaterra. Então a Inglaterra reivindica o trono francês. Só que, logicamente, a nobreza francesa nunca iria aceitar a Inglaterra dominando a França. Então a França não aceita a reivindicação inglesa e vai nomear um conde francês para governar a França, para ser o rei da França. O Eduardo III sentiu-se enganado, porque ele tinha parentesco. Não é Miguel da Inglaterra, não é Miguel, não. O rei da Inglaterra tinha herdeiro ao trono francês. Mas, como eu disse, os nobres franceses não iam nunca aceitar a Inglaterra comandando ali a França. Nunca. Tá? Resultado disso, como Eduardo III foi preterido, ele entra em guerra contra a França. Logicamente, 116 anos não são anos ininterruptos de guerra. Mas quase isso. Tá? A Inglaterra chegou a dominar todo o norte da França, porque no norte da França tinha um fator econômico da guerra. No norte da França havia a Rota de Flandres. A Rota de Flandres era a rota mais rica da Europa. Tá? Não é a região de Flandres, é a rota comercial que vai te levar até lá em cima, na Bélgica, na Holanda, na região das feiras de Flandres. Entendeu? Só que uma rota é formada por várias feiras ricas, secundárias, que te levam a uma feira principal. Então você dominar o norte da França era dominar a rota de Flandres, uma das regiões mais ricas da Europa. O que a Inglaterra pensou? Se nós dominarmos politicamente a França, nós dominaremos economicamente a rota de Flandres, o norte da França. E a Inglaterra chegou de fato a dominar todo o norte da França. O grande problema é que os nobres franceses, eles não se uniam. Eles não se uniam para lutar contra os ingleses. Era mais uma união local, um suzerano com um vassalo. E isso facilitava as vitórias francesas. As vitórias inglesas. Até que no final da guerra, na parte final, surgirá uma figura muito importante, que é uma mulher camponesa chamada Joana d'Arc. E a Joana d'Arc ela vai conseguir, junto com a família de nobres Valois, despertar nos franceses o sentimento de nação, o sentimento de pátria. Então Joana d'Arc e a família Valois unem-se e vão despertar o sentimento nacionalista e vão comandar o exército francês contra os ingleses. Olha que fantástico. A grande sacada foi essa, olha, qual que era o discurso deles? Ou a gente se une contra os ingleses, ou eles vão dominar toda a França, já domina o norte, vou dominar o sul também. Outro aspecto que fortaleceu muito Joana d'Arc foi o aspecto místico, religioso, né? Ela dizia que ouvia orientações de Deus, do anjo Gabriel, e durante a guerra ela adotou algumas estratégias que pareciam ser malucas, mas que acabaram dando certo contra os ingleses. Então isso foi fortalecendo também o seu papel de liderança. Então, sob a liderança de Joana d'Arc e da família Valois, a França consegue expulsar os ingleses do norte da França e vencer a Guerra dos 100 Anos. Terminado a guerra, quem vai governar a França? A família Valois. Lógico, porque os Valois
eles lideraram, eles junto com a Joana d'Arc consolidaram a vitória francesa. Então começa aí a dinastia de Valois na França. Então vocês nem ousem esquecer isso. O que consolida o Estado Nacional francês é a vitória francesa na Guerra dos 100 Anos. Os nobres vão reconhecer a liderança e a autoridade da família Valois. Mas, prof, e a Joana? E a Jo? Infelizmente, a Joana depois foi capturada pelo exército inglês, foi julgada pelo Tribunal da Inquisição e foi queimada como bruxa. Depois disso, depois de certo período, a Igreja Católica revê essa posição e torna Joana uma santa. Então, bruxa ou santa, nesse caso, é o que menos interessa. Ela foi uma grande líder da vitória francesa na Guerra dos 100 Anos. E vocês sabem como que eu adoro colocar as mulheres na história, fazer essa justiça histórica às mulheres, né? Uma grande líder da vitória da França na Guerra dos 100 Anos. E para fechar, a Inglaterra. Bem, com a derrota inglesa na Guerra dos 100 Anos, houve um vazio de poder na Inglaterra. Quem governava a Inglaterra era a família Plantageneta, nesse período aí da Baixa Idade Média. Tá? Só que, logicamente, a família Plantageneta tinha muita dificuldade para governar, para consolidar o seu poder, né? Um dos mais famosos aí da família Plantageneta é o Ricardo Coração de Leão. Depois o irmão dele, o João Sem Terra, né, que foi obrigado a assinar a Magna Carta pelo parlamento inglês, lembra? A Magna Carta limitava os poderes reais diante do parlamento. Então é um período que já havia uma família no poder, mas com muita dificuldade para consolidar o seu poder ali. Tá? Na verdade, quando termina a Guerra dos 100 Anos, houve um vazio de poder na Inglaterra. A família Plantageneta enfraqueceu-se demais. E nesse vazio de poder, duas famílias vão disputar o poder, que são as famílias Lancaster e York. Como, por coincidência, o símbolo delas no brasão era uma rosa vermelha e a outra uma rosa branca, apelidou-se, chamou-se essa guerra de Guerra das Duas Rosas. E, logicamente, isso é um grande plus turbo também. Então, a Guerra das Duas Rosas, 1455 a 85. Família Lancaster, rosa vermelha. É a nobreza tradicional, aquela nobreza feudal que nós conhecemos. Versus a família York, rosa branca. É a nobreza aburguesada. São aqueles nobres que nós chamamos de gentry, que vão usar a sua propriedade rural não apenas para sobreviver, mas para ganhar dinheiro, para comercializar. Principalmente praticando os cercamentos. O que são os cercamentos? É um processo que começou na Baixa Idade Média. Os senhores vão expulsar os servos da terra para ali, nessa terra, eles abrirem novas pastagens de criação de ovelhas. Então você vai expulsando os servos e vai abrindo novas pastagens de criação de ovelhas. São os chamados enclosures, os chamados cercamentos. Para onde que esses servos vão, Marcelo? Vão para as cidades, tentar a sua vida. Alguns vão para os Estados Unidos, serão servos brancos, né, lá nas colônias de povoamento dos Estados Unidos. Bem no futuro, seus descendentes serão mão de obra barata para a Revolução Industrial, mas isso está muito longe. O que eu estou mostrando é como que os cercamentos podem ser associados a vários aspectos. Colonização dos Estados Unidos, inchaço populacional das cidades inglesas, tá? Mão de obra barata para a futura Revolução Industrial, beleza. Mas focando aqui na Guerra das Duas Rosas. Então essa nobreza da gentry é uma nobreza burguesada, que usa a terra não apenas para sobreviver, mas também para ganhar dinheiro. É muito importante vocês saberem essa diferença para ficar acima da média. Ambas famílias são nobres, tá? A Lancaster e a York. Porém, a Lancaster lidera a nobreza tradicional e a York lidera a gentry, essa nobreza aburguesada, ok? Bem, é inglês matando inglês. John contra Paul, Jennifer contra Mary, tá?
30 anos de guerra. No final, com as famílias bastante já desgastadas, uma outra família começa a ganhar força, que é a família Tudor. Henrique Tudor, por parte de mãe, ele era Lancaster. Então a família Tudor é um ramo lateral da família Lancaster. Mas vocês sabem que para a dinastia, você vai usar o sobrenome do pai e não da mãe. Então Henrique Tudor Lancaster casa-se com Isabel de York. E é justamente este casamento de Henrique Tudor Lancaster com Isabel de York que põe fim à Guerra das Duas Rosas. Então unifica-se as famílias Tudor, Lancaster e York. Pacifica a Inglaterra. E aí começa a famosa dinastia Tudor, que vai consolidar o Estado Nacional Inglês. Então, para fechar, turminha, vamos fazer os highlights nos melhores momentos da aula. Bem, o Estado moderno nasce da união do rei com a burguesia. É uma convergência de interesses. Mas o rei atrai a nobreza para os altos cargos públicos. O rei será absolutista, terá plenos poderes em suas mãos, formará um exército permanente, usará uma moeda única, usará a língua nacional. Os 4 principais estados modernos a nascerem na Europa: Portugal, contexto, guerra de reconquista, consolidação, vitória da burguesia na Revolução de Avis. A Espanha, contexto, também guerra de reconquista, consolidação, união dos reinos de Aragão e Castela, através do casamento dos reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela. A França, contexto, Guerra dos 100 Anos, vitória francesa sobre a Inglaterra, através da liderança da Joana d'Arc e da família Valois. E a Inglaterra, contexto, a Guerra das Duas Rosas, que no final vai unir as famílias Tudor, Lancaster e York através do casamento de Henrique Tudor com Isabel de York, pondo fim à famosa Guerra das Duas Rosas. É isso aí, galera. Esta foi a aula da formação das monarquias nacionais europeias. A partir daí, a Europa vive um outro momento. Já já começa a expansão marítima, as grandes navegações. Portugal, por ser a primeira nação moderna, também será pioneiro na expansão marítima. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Um beijo, meus queridos alunos e todos vocês amantes da história. Até a próxima!